Eu cheguei na comunidade através da Margarete, né, que nós nos conhecemos fora da igreja, trabalhamos juntas no Colégio São Paulo. Foi de lá que eu conheci, nós criamos um vínculo, uma amizade, e ela me convidou para conhecer, né, a célula que acontecia na casa dela, e à época era a Nájila que estava com ela. É a Nájila que estava à frente, né, e a Margarete. Então eu fui conhecer, gostei, e comecei a frequentar, antes de me tornar membro. Então, a partir dali, quando teve oportunidade, né, teve a pandemia, porque eu vim antes da pandemia, teve a época da pandemia, que era tudo online, né, os cultos eram online, e as células eram feitas online, a gente fazia tudo online. Então, quando teve a oportunidade de começar a frequentar os cultos presenciais, aí foi que eu me encantei mais ainda. Eu me converti antes de começar aqui na comunidade, né? Então, eu me converti com 30 anos, né, numa outra denominação que não tinha esse costume de célula. E eu estranhei um pouco, né? Chegando, eu estranhei um pouco porque eu não estava acostumada, né? Mas a gente fazendo parte, estando ali, vendo as mulheres falando, se posicionando, às vezes compartilhando coisas pessoais, né? Porque quando a gente chega numa célula, a gente chega com problemas e a gente quer resolver esses problemas. Então, muitas vezes a gente compartilha algumas coisas ali no primeiro contato, né? E assim, a gente vai acostumando com essa dinâmica, né? Ter as mulheres ali conversando com a gente, cuidando, orando pela gente, formando um vínculo mesmo. Então foi muito novo, eu nunca tinha participado disso antes, então foi uma experiência completamente nova para mim, foi muito bacana. Então acho que talvez o que mais assim me fez pensar que aqui é o meu lugar foi quando, logo no início, quando eu me tornei membro e tudo, e a oportunidade que vocês dão da gente servir, né, da gente fazer parte de ser voluntário aqui aos domingos. Então isso também me conquistou bastante, porque eu falei, nossa, uau, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso abrir a porta para as pessoas, eu posso limpar a cadeira, arrumar a cadeira para as pessoas, mas assim, de poder realmente me sentir parte. Então a comunidade, o fato de eu poder servir como voluntária e ter hoje um GECEM, né, que eu direciono, que eu estou à frente, é algo assim que realmente eu pertenço, eu faço parte. Eu não estou só aqui, mas eu pertenço aqui a esse lugar. Então isso me conquistou muito, porque era algo que eu buscava. A marca de relacionamento que eu vejo, estando dentro de uma célula, e principalmente de mulheres, é a questão do cuidado mesmo que se tem, porque a gente percebe que se tem um cuidado muito grande com as mulheres aqui. Muito, independente de onde elas vieram, da história delas, não importa, mas a gente percebe um cuidado assim muito grande, um preservar, na verdade. Porque quando a gente chega no GECEM, muitas coisas são compartilhadas, coisas pessoais, né? E são coisas que a gente sabe que vai ficar ali. Então a confiança que a gente tem, né, com as pessoas, de poder contar com as pessoas. Por exemplo, olha, vamos dar uma ligadinha para a mulher, para a pessoa, para saber como é que ela está, para saber como é que ela passou a semana, né, para saber se ela está precisando de alguma coisa. Então esse é o diferencial, isso é a marca, é você realmente cuidar no sentido mesmo de cuidado, de estar ali, de estar se colocando à disposição daquela pessoa, não no culto ou não só no horário da célula, mas fora.
É assim, é maravilhoso, porque você vê que você pode contar. Então isso é o diferencial. Isso é o que realmente marca a gente fazer parte de uma célula, de um G100, ter um acompanhamento. E porque se você está sozinho, você não consegue fazer nada. Muito pelo contrário, a gente acaba se afastando. E eu mesma já fiz isso. Eu já cheguei a me afastar, achando que conseguiria resolver problemas com as minhas mãos, com a minha força, sem precisar falar com ninguém, sem precisar pedir auxílio para ninguém. E a situação não foi nada boa. Não foi nem um pouco bacana. Porque no G100 muitas vezes existe confronto. Então as pessoas são diferentes também na forma de receber ou de encarar uma situação de confronto. E como eu vivi isso, e eu precisei ser confrontada, mas o que também me fez ser parte desse lugar foi o cuidado, que não só a Margarete, mas também a pastora Marisa, que também acompanhou todo o processo, elas tiveram comigo. Eu senti o amor, eu senti o cuidado, eu senti... em nenhum momento elas me expuseram. Em nenhum momento eu fui exposta. Em nenhum momento se comentou, se falou algo, nossa, isso é pessoal, isso é para mim. Em nenhum momento. E só para você ter uma ideia de como aqui na comunidade a gente não precisa ter medo de falar as coisas, de medo de alguém expor ou de falar alguma coisa. As meninas da minha célula não souberam de nada. E também não me pediram para eu deixar. Muito pelo contrário. Então eu continuei. Mas elas só souberam depois quando eu testemunhei para elas. Porque até então elas nem faziam ideia. Então esse cuidado que a comunidade tem, esse cuidar, esse zelo, esse respeito de não expor, né, as nossas falhas, porque todos temos, mas de não expor as nossas falhas, mas de permitir que a gente se restaure, que a gente se renove. Então isso fez diferença até na minha casa. Então isso realmente mais me firmou, mais ainda aqui na comunidade. Não, aqui realmente é onde eu quero ficar, é onde eu quero servir, é onde eu quero pertencer. Enquanto líder de célula, eu quero fazer diferença na vida dessas mulheres. Assim como fizeram na minha, quando eu precisei, eu também quero fazer isso na vida dessas mulheres. Eu quero fazer a diferença na vida delas. Eu quero poder cuidar delas e que elas saibam que eu estou ali para cuidar delas, para servir elas, né? Para o que elas precisarem. Vem para uma célula, porque aqui você vai encontrar pessoas que são imperfeitas, que estão em tratamento, pessoas que estão aqui dispostas a ajudar, a acolher e a cuidar e também a servir.